É a vós que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, neste sábado com o qual nós concluímos a 21ª semana do Tempo Comum. Com isso vão ditas algumas coisas, né? O que é que a gente deveria dizer junto com isso? É que a gente também está encerrando a leitura do Evangelho de Mateus, não é? Depois do período da Páscoa, a gente começou a fazer essa leitura continuada do Evangelho de Mateus e hoje ela encerra. A partir de segunda-feira, nós estaremos em uma outra companhia. Sabe de quem é que nós vamos estar ao lado? O evangelista Lucas, assim, o mesmo que nós estamos acompanhando a cada domingo neste ano litúrgico. Agora nós o ouviremos também durante estes dias da semana. Não exatamente segunda-feira, porque segunda-feira nós vamos celebrar o martírio de São João Batista, então será um texto próprio do Evangelho segundo Marcos. Mas hoje você sabe quem é que a gente celebra? Hoje a gente celebra uma santa, que é interessante, ela é muito conhecida por causa de um dos filhos dela, o filho mais velho, não é, de maneira particular. Por causa desse filho, ela também ganha um grande conhecimento, mas tem uma vida também que realmente merece ser conhecida, seguida e imitada. Tá bom, mas você sabe qual é a santa que a gente celebra hoje? Bom, antes de falar da santa que a gente celebra hoje, eu digo quem sou eu, não é? Eu sou o padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de, com você, meditar a Palavra de Deus nesse sábado. Hoje, a gente concluindo essa leitura do Evangelho de Mateus, nós vamos ler o capítulo 25, os versículos de 14 a 30, que é a famosa parábola dos talentos. Mas a santa que nós celebramos hoje chama-se Santa Mônica. Olha, é uma santa que é conhecida também como a padroeira das mães cristãs, porque Mônica, cristã desde sempre, casou-se com um homem que não era cristão, que se chamava Patrício e que tinha problemas de infidelidade e aí, sobretudo, não tinha o dom da graça de ser cristão. Mônica era uma mulher que era letrada e nas suas leituras o que ela muito leu foi as Sagradas Escrituras e buscou viver a sua vida realmente como uma marca, com a marca da sua fé. Ela teve um primeiro filho. O primeiro filho dela é famosíssimo, você sabe, não é? Santo Agostinho. Mas Agostinho não é o filho mais velho. Depois ela tem um outro filho que se chama Navígio, e tem uma filha que nos escritos de Santo Agostinho a gente realmente não ouve falar diretamente do nome dela, mas se casou, ficou viúva e depois vai viver como uma monja, vai viver consagrada. E na tradição ela se chama de Perpétua, Santa Perpétua de Tagaste. Santa Mônica nasceu na cidade de Tagaste, na África, na atual Argélia. Hoje aquela cidade, Tagaste, se chama Sucaras. E ela morreu não muito longe daqui de Roma, ela morreu aqui em Ostia Tiberina. Ela veio acompanhando o filho Agostinho, que tinha fugido dela aqui para a Itália, para Roma. Depois ele vai viver em Milão, se torna orador da corte, né, responsável pela comunicação, um homem dado à comunicação. Agostinho era chamado um retor, um orador. Não é? Poderia ser um homem que poderia fazer grande carreira dentro da corte, mas depois, encontrando o Evangelho de Cristo, ele tudo muda. Então, Mônica é mãe desses 3 filhos. E por Agostinho, Mônica chorou muito, sofreu muito, porque o viu se desviando da fé cristã. E ela teve um sonho com ele, não é? De que ele realmente se converteria e que ela deveria cuidar dele. Agostinho, quando tinha ali 16, 17 anos, ele leu um livro chamado Hortensius, era uma exortação à filosofia.
E neste livro que Agostinho leu, ele comentando nas suas confissões, ele vai dizer que a única coisa que ele lamenta, diz para Jesus, que a única coisa que ele lamenta é que naquele livro ele não encontrou o nome de Jesus. O nome de Jesus. Aquele nome que ele começou a receber junto com o leite da sua mãe. Olha que coisa bonita. Então, Mônica, essa mulher instruída, instruiu também o filho no caminho das Sagradas Escrituras. Então, a gente hoje lembra esse testemunho de Santa Mônica, essa mulher que acompanha a vida de Agostinho com a oração e também com as lágrimas. Uma vez Santa Mônica comentou com um certo bispo, não era Santo Ambrósio, era um outro bispo ainda do período que ela estava na África, e o bispo disse para ela: Mônica, para de chorar, que não pode se perder um filho de tantas lágrimas. Então, a você mãe, não é, você esposa, que às vezes pode sentir a dificuldade, olhe para Santa Mônica. Não é? Ela conseguiu a conversão do seu marido, conseguiu a conversão da sua sogra. Não é? Então, Mônica vem de uma vida familiar muito trabalhada, muito difícil, mas ela morre com o consolo da sua fé. Morre com 56 anos, casou-se com 17, 18 anos, e morre aqui na cidade, como eu já disse, de Ostia Tiberina. E Mônica queria muito voltar para a África para poder ser enterrada ao lado do marido, Patrício. Mas quando ela chegou aqui em Ostia Tiberina e que adoeceu, depois ela disse para os filhos um dia: olha, não se preocupem e não chorem por mim não. Esse meu corpo vocês podem sepultar em qualquer lugar. A única coisa que eu peço a vocês é que vocês se recordem de mim no altar da Eucaristia. Nestes dias em que nós estamos ouvindo essa leitura do Evangelho, que fala sobre esse discurso dito escatológico, que falam dessas últimas coisas da vida da gente, não é? E dentre as últimas coisas está a morte de cada um de nós. Lembrar essa palavra de Santa Mônica é uma coisa muito bonita. O lugar da gente recordar os mortos da gente não é pura e simplesmente no cemitério. Eu muitas vezes insisto, digo que os cemitérios são um monumento à nossa fé, deveriam ser um monumento à nossa fé na ressurreição. Por isso deveriam ser lugares bem cuidados, porque deveriam falar da dignidade desse corpo, que um dia vai ressuscitar e entrar na glória de Deus. Então a gente mostra o paganismo da gente, já chegando pelo cemitério a gente consegue entender o que é que está na cabeça das pessoas em relação à fé na ressurreição. A falta de cuidado, às vezes a falta de zelo, a falta de amor, não é, por esse espaço que deve ser um testemunho para nós de como a vida deve ser vivida e como a vida nossa, como o nosso destino é aquele da glória de Deus. Então esse espaço deveria nos falar de todas essas coisas. Agora, o lugar correto da gente se lembrar de quem a gente ama e que já morreu não é lá no cemitério somente. O lugar de a gente lembrar quem morreu é o altar da Eucaristia. Porque no altar da Eucaristia a gente recorda Cristo que se fez carne, habitou entre nós e no mistério da sua encarnação se fez vizinho de cada homem e de cada mulher. Nós fomos enxertados em Cristo no dia do nosso batismo. Portanto, quando a gente está com Jesus no altar da Eucaristia, ali no corpo de Cristo estão presentes todos os membros deste corpo. É sacramento do seu corpo e do meu corpo e daqueles irmãos todos que já passaram antes de nós. Então, na Eucaristia são recapitulados todos aqueles que nós amamos. Nós entramos em comunhão não apenas com Jesus, que é a cabeça do corpo, mas com todos os membros deste corpo. Por isso Santa Mônica dizia isso, né? Lembrem-se de mim no altar da Eucaristia. O meu corpo pode ser sepultado em qualquer lugar. E aqui na cidade de Roma, na igreja de Santo Agostinho, nós temos o corpo de Santa Mônica.
Aqui eu estou vendo entrar uma amiga Ednaide, eu não me lembro direito, se a gente foi à igreja de Santo Agostinho e visitou o corpo de Santa Mônica. Bom dia para você, me recorda. Eu sei que a gente foi ali na Praça Navona, acho que a gente entrou na igreja de Santa Inês, eu já não me lembro se fui contigo na igreja de Santo Agostinho e passamos diante do corpo de Santa Mônica. Bom, então, mas o lugar de a gente encontrar o testemunho de Mônica vivo na igreja é o altar da Eucaristia. Ali é esse lugar de comunhão com todos aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, que é a igreja. Olha só, o texto de hoje, continuando esse discurso, não é, sobre a vida, sobre a importância. A Edneide está dizendo assim que nós fomos. Então lá a gente viu também aquele famoso quadro, não é, do peregrino, não é, que é um Caravaggio, não é, um bonito quadro de um Caravaggio, do lado da esquerda da igreja. Bom, tirado isso, agora voltamos aqui para o nosso texto, não é, Mateus 25, de 14 a 30, que nos fala, não é, da vida, dessa realidade da vida, como um empenho, porque eu já disse que esse sermão, que é chamado de sermão escatológico no Evangelho de Mateus, esse sermão que é sobre as últimas coisas, é contado aqui esse sermão, Jesus narra essas coisas, não para estar dando uma reportagem sobre o que é que vai ser, o que é que vai acontecer, sobretudo a parte que a gente vai encontrar do versículo 31 em diante, do juízo final. Não é para dar uma reportagem sobre o que vai acontecer, mas é uma forma para a gente se empenhar com a vida da gente, porque a vida vai ter um fim. Vai chegar uma hora em que a vida vai conhecer o seu limite, mas a vida tem um fim não somente porque tem um limite. A palavra fim, não é, significa também finalidade. Qual é o fim desta minha live aqui agora conversando com vocês? Ou seja, qual é o objetivo desta minha live? Qual é a finalidade dela? Assim, cada vida tem o seu fim, porque um dia é cortada, acaba, mas ela também é um fim, porque ela tem um fim, porque ela tem uma finalidade. Para que é que nós estamos neste mundo? E neste mundo nós recebemos um princípio para poder viver, que é o amor. João, no capítulo 13, versículo 34, Jesus diz: eu dou para vocês um preceito novo. O mandamento de Deus diz que a escatologia significa novo, último, final, né? Jesus diz: eu dou para vocês um mandamento novo, um último mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Portanto, esse discurso das coisas finais devem estar relacionadas com esse mandamento último que Jesus dá. As últimas coisas da vida são definidas por esse mandamento novo, devem dar forma à vida. Então, se a gente recebeu o mandamento de amar, então a finalidade da vida é amar. Amar a nós mesmos e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. E aí a gente não pode dizer que ama o irmão, a Deus que a gente não vê, se a gente não ama o irmão a quem a gente vê. E se a gente quer ter a medida justa de amar o irmão, é a gente perguntar se eu me amo. Não é aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer para os outros. Essa é a medida, não é, que nos faz a gente perceber se está vivendo esse chamado de Deus para o amor. Portanto, a vida é vista nessa perspectiva, dentro desta finalidade, a coisa última. E aí, às vezes, a gente pode se perguntar uma coisa: você tem um carro, não é? Aí enche o tanque do carro porque você vai por algum lugar, tem uma finalidade, eu quero chegar na cidade tal, é o seu fim de linha. Aí você pega, enche o tanque do carro, o tanque dá para você chegar naquele lugar, mas você começa a cortar a volta por aqui, por ali e por acolá, gasta a gasolina, pega a estrada e a gasolina não dá para você chegar lá. Só que não tem nenhum posto no meio do caminho. Aí o que é que acontece? A gasolina chega ao seu final, mas você não chegou ao final da sua viagem, ao seu destino, a finalidade pela qual você abasteceu o carro e pegou a estrada.
Aí a gente deve pensar muito bem nisso aqui, não é? A vida da gente vai chegar ao seu final, mas a pergunta vai ser: será que nós realmente chegamos ao final da nossa vida, à finalidade da nossa vida? Então, a cada dia a gente deve ajustar a rota da gente, ajustar o caminho da gente, ajustar a estrada para que a gente chegue à finalidade. A finalidade da vida não é outra senão amar. E para amar, o que acontece? Deus nos capacita. O amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Então, este mandamento último que Jesus dá para nós, de a gente amar, é dado a partir de um dom. Antes de receber o mandamento, uma orientação para isso, a gente já recebeu o amor. A gente já foi amado. Aí entrar no reconhecimento do amor. São João vai dizer assim: nós fomos amados primeiro e nós acreditamos no amor. Então a vida de quem acredita no amor deve ser amando. Então esse é a forma com a qual Deus nos capacita. Então agora vamos olhar o texto do Evangelho de hoje, que diz assim: naquele tempo Jesus disse para os seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Olha a viagem de novo aqui, a metáfora da viagem. A vida sendo pensada como uma viagem e a nossa relação com Deus sendo pensada também como uma viagem. Esse homem que vai viajar para o estrangeiro é a imagem do próprio Jesus, que um dia deixa a comunidade sem a deixar, porque ele é o Emmanuel, Deus conosco, ele fica conosco de uma forma diferente. Mas daquela forma que ele estava antes, ele não permanece. Ele vai ficar escondido nos irmãos e nas irmãs, nos mais necessitados. Ele vai estar presente onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome. Ele vai estar no coração de cada um e de cada um de nós. Mas ele nos deixa naquela forma física que ele tinha até ali. Então, essa é a imagem. Então, ele chamou os empregados e entregou os seus bens. Aquilo que Jesus tinha, eu disse, o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse Espírito, esse amor de Deus, ele entrega também para nós esse grande bem, como ele foi querido bem, porque o Pai, no dia do batismo de Jesus, disse assim: este é o meu filho no qual eu pus o meu agrado, ou seja, eu pus o meu bem-querer. Esse bem-querer, o fato dele ser bem-quisto, Jesus transfere isso para a gente, entrega isso para a gente é amado também. Agora aqui diz assim, Jesus: a cada um ele distribui esse bem de acordo com a sua capacidade. Todo mundo recebe o amor de acordo... Mas é o amor, ninguém recebe amor diferenciado. O amor é dado de acordo com a capacidade. Por exemplo, se eu pego aqui, eu tenho alguns livros aqui, não é? Esse é deste tamanho, este é deste tamanho, tem esse outro aqui que é deste tamanho. Eles são diferenciados em seu tamanho. Então cada um deles vai caber, digamos assim, uma quantidade de palavras, mas todos eles vão caber palavras, todos eles vão ser texto da mesma forma. Agora, cada um deles vai receber aquilo de acordo com a sua capacidade. O que vai estar ali dentro é conteúdo. Então, se eu pego 3 copos em tamanhos diferentes, não é? E encho os 3 copos com a bebida que eu tenho, pronto, todos recebem água ali dentro. Mas cada um de acordo com a sua capacidade. Ah, mas um é maior do que o outro. Mas tá bom. Por exemplo, se vai ser água para uma criancinha, eu não vou precisar dar meio litro de água para ela beber, né? Seguramente a quantidade de água que ela vai beber vai ser bem menor do que aquela quantidade de um adulto. E assim sucessivamente, né? Então cada um vai receber de acordo com essa capacidade. Nisto não tem nada de injusto. Não é cada um vai receber de acordo com a capacidade, mas cada um vai receber aquilo que é capaz de acolher dentro de si, de gerenciar dentro de si. Aqui a gente já vai logo vendo aqui uma coisa para a gente entender. Talento não é, por exemplo, talento de tocar um violão, talento de fazer uma comida boa. Talento é uma medida do mundo antigo. Era o equivalente, por exemplo, a 40 quilos de ouro. A gente sabe quanto é que custa um quilo de ouro? É mais de 350 mil reais.
Então 350 mil vezes 40, faz as contas, eu não sou bom de matemática não é? Então, quem recebe um talento, recebe ali talento. Aí ele diz aqui que de acordo com a capacidade, a um ele deu 5, agora pega esses 5, multiplica por 40 e pensa nessa ideia do preço. Ou então, seria o equivalente se pegasse esses talentos e transformasse isso por diárias de trabalho. O que recebeu um talento, recebeu o equivalente a 6.000 diárias. 6.000 dias de trabalho. Vê 6.000 dias de trabalho aí, quanto é que dá em anos? São 16 anos de trabalho. O outro que recebeu, eu estou pescando aqui, eu anotei isso, não é que eu estou sabendo dizer de cabeça não. O outro que recebeu 5 talentos, ele recebe o equivalente a 32 anos de trabalho. Quantos anos uma pessoa precisa trabalhar para se aposentar? Não é? Quem recebeu os 5 talentos tem o equivalente ao salário de 82 mil dias de trabalho, 82 anos de trabalho, não mais 82 mil dias, 82 anos de trabalho. Daqui a gente vê a abundância da bondade deste homem que deu esses talentos, né? Então aqui a gente está diante desse mistério da vida, a vida que todos nós recebemos, o tempo que todos nós recebemos, todos os dons que nós recebemos da parte de Deus. Ora, o que foi que aconteceu? Um empregado que havia recebido 5 talentos, ele saiu logo, trabalhou com eles e lucrou 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2, trabalhou e lucrou. Mas aquele que havia recebido um só talento saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Essa era uma estratégia, de acordo com a jurisprudência do tempo de Jesus, que dizia o seguinte, que alguém que pegasse a sua riqueza e enterrasse, ele não tinha responsabilidades, era isento de responsabilidades. Lembra que Jesus fala daquela pessoa que, por exemplo, pega o dinheiro que ele deveria ajudar o pai e a mãe, e ele dá para o templo, e diz isso é korban, e fica isento da responsabilidade com o seu pai e com a sua mãe. Então, se ele pega esse talento aqui, ele diz, eu enterro, então eu não tenho responsabilidade de dar trabalho para ninguém, que eu poderia gerar emprego. Eu não tenho responsabilidade de dar esmola a ninguém, porque eu enterrei o meu talento. Eu não podia até te dar, não, mas eu não tenho nada aqui na minha mão, eu estou com a mão pura, eu não tenho nada. E aí a gente vê que tem gente que passa a vida assim, cavando o buraco para enterrar as coisas. Em outras palavras, como se fosse assim, tem gente que pensa que a solução para os problemas é enterrar. Mas antes de enterrar, o que é que a gente precisa fazer? Se eu preciso enterrar alguém, eliminar a pessoa, né? Tem gente que vive da cultura de morte, da cultura de eliminar. Então tem certos problemas. Então, por exemplo, ontem eu coloquei um vídeo, seja aqui no meu Instagram, seja lá no meu Facebook, sobre a questão do voto consciente, que falava também de Jesus, que disse, eu estive preso, e falava da situação dos nossos cárceres no Brasil. Então tem gente que acha que uma pessoa que cometeu um erro, um crime, etc., que a única coisa que a gente tem que fazer com essa pessoa é eliminar. Não quer correr risco de investir num processo penitenciário que realmente leve as pessoas a fazer penitência e transformação. E se a gente pensar que as penitenciárias estão cheias de pessoas que não tiveram oportunidades na vida, a gente vê que muitos recursos deveriam ser aplicados de forma preventiva. Santa Mônica não desistiu de Santo Agostinho. Santo Agostinho fugiu da cidade de Cartago, ele disfarçou, fez Santa Mônica entrar numa igreja, entrou no barco e foi-se embora para cuidar da vida dele, porque ele queria outro tipo de aventura, mas Mônica disse, eu não posso desistir desse menino, e foi atrás de Agostinho para ficar do lado dele. A gente precisa de uma sociedade que seja assim como Mônica, que não desista de ninguém porque está se desviando, porque está pegando um caminho torto. O Agostinho não era que era um malfazejo, não. Eu estou só querendo usar a metáfora, não é? De uma mãe que chorou, amou e chorou pelo seu filho. Nós somos uma sociedade que já não se preocupa e já não chora mais pelos seus, não é?
Às vezes não chora nem pelos seus mortos, né? Tem gente que não chora, que não se compadece pelo sofrimento alheio e fica pensando que é só enterrar as pessoas, é eliminar aquilo que a gente acha que é uma ameaça, que resolve o problema da sociedade na qual a gente vive, dos problemas que a gente tem que enfrentar. Não coloca os seus talentos e os seus bens. Agora tem outra forma também que às vezes pode ter, né, de enterrar o talento, que diz que era uma forma de se isentar da responsabilidade. Tem gente que às vezes pega os seus recursos e tira desse lugar onde ele deveria investir, dessa pátria que é nosso, desse chão que é nosso, pega esse capital e leva para algum outro lugar distante, onde ele não vai correr nenhum risco e só vai ter lucro. É interessante que essa parábola é contada, e ela é contada já em vista da parábola que vai ter depois, que a gente não vai ouvir, porque já vamos começar a leitura de Lucas a partir de segunda-feira. O lugar de investir esses talentos, porque eu já disse que esse talento é o amor. E onde é que a gente vai investir o amor? Jesus vai dizer: eu estava com fome, me deu de comer, estava com sede, me deu de beber, eu estava nu e me vestiu, eu era estrangeiro e me deu um abrigo, eu estava na cadeia e foi cuidar, me visitar. Então a gente está vendo que o lugar do investimento desses talentos é a vida do irmão mais necessitado. É o amor que se coloca a serviço do outro, em formas de voluntariados, em empresas que são feitas com responsabilidade social, não é, com responsabilidade pela criação inteira. É esta forma de inteligência que deve ser usada diante dos bens que cada um recebe. Então esse dali achou que a única forma que ele tinha para lidar com o bem, com o recurso do seu patrão, era escondendo diante da terra, se isentando de responsabilidades. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: muito bem, servo bom e fiel. Lembra que a gente falou já essa semana do servo bom e do servo fiel? É aquele que sabe o que deve fazer e faz aquilo que sabe. Este é o servo prudente. Sabe qual é a sua responsabilidade? Cumpre a sua responsabilidade. Ele diz: foste fiel na administração de tão pouco. Aqui agora você e eu somos colocados diante da responsabilidade das coisas pequenas. Não é que a gente precise fazer grandes coisas, mas a responsabilidade por as coisas pequenas que a gente tem que assumir, onde precisa do amor da gente, naquela coisa pequena que a gente pode demonstrar. E diz o patrão: eu confiarei muito mais a você. Vem, participa da minha alegria. A alegria do Senhor é que a gente retribua, traga aquilo que a gente coloca de nosso naquilo que Ele nos deu. Ele já deu os talentos, agora essa pessoa contribuiu com o talento. A graça de Deus a gente recebe, mas precisa também dessa vontade humana que se une com a graça de Deus e assim ela se multiplica. Aí o que havia recebido 2 talentos também chega e diz: tu me entregaste os 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. E o patrão disse para ele: muito bom, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Aqui a gente vê a beleza dessa confiança do Senhor. O Senhor quer confiar em nós. Já confia dando os talentos, se não viu resultado nenhum, confiou. E agora confia muito mais vendo o resultado que este daqui foi capaz de produzir. Vem participar da minha alegria. O que Deus quer é isso, que a gente entre na sua alegria. Por fim chegou aquele que tinha recebido só 1 talento. E ele disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Olha só onde está a questão desse empregado. A imagem que ele tem do seu patrão. Servo severo, um senhor severo. Um senhor severo que colhe onde não planta e ceifa onde não semeia. Mas a gente já sabe que esse senhor severo, ele já chama de senhor, quer dizer que é a imagem de Deus que a gente tem. Ele é aquele que semeia até mesmo na beira da estrada. Ele semeia em tudo quanto é canto. Não se pode dizer que ele vai recolher onde ele não semeou. Porque o que é que a gente tem na vida da gente que não foi dado por Deus? O Senhor só vai buscar ali onde ele semeou.
porque tudo é dom dele, é semente que ele jogou. Então por isso, diz o homem aqui, eu fiquei com medo e escondi o talento no chão. Eis o nosso problema. Nosso problema é o medo. Gente, a comunidade de Mateus vivia momento de crise, vivia momento de dificuldade, como nós no dia de hoje também. Esse exemplo que Jesus coloca vem do mundo da economia, né? Como hoje também a vida da economia é um mundo difícil e cheio de desafios. Agora, o que é que a gente nota aqui é, como no tempo de Jesus, também hoje, a gente está cheio de medo. E o medo não ajuda nada. A igreja é chamada a anunciar a esperança. Esse medo que fica incutindo na cabeça das pessoas, qualquer tipo de medo, não ajuda para nada. O medo só destrói as nossas capacidades. Então, cuidado onde você vê um discurso negativista, um discurso que fica ameaçando e falando de muito medo. Medo disso, medo daquilo. Tenha cuidado, porque não é do agir de Deus ficar criando o medo. O agir de Deus é incutir a esperança, é mostrar que Ele confia. Deus confia talentos a quem Ele não viu ainda que se dava resultado. Agora confia talento de acordo com a capacidade. Ele vê que cada um é capaz e não dá nada mais do que aquilo que cada um pode dar. Por isso deu 5 a um, deu 2 a outro, deu 1 a outro. Deu de acordo com a capacidade. Esse é o nosso Deus. Aí esse homem daqui disse, eu escondi o teu talento por isso. Olha aí, gente que só anda, que acha que a solução está em cavar a cova, não é? Que a solução está na morte, é gente que tem uma visão equivocada de Deus e é gente que não acredita na capacidade que tem, nem na capacidade no outro. Então aqui a gente vê essas formas de agir que são diferentes. Agora o que é que o patrão disse diante daquilo que ouviu? Ele responde, servo mau e preguiçoso. O problema está em ti, o problema está em mim, o problema está em nós. É na nossa preguiça, é na nossa maldade, em não querer ver o bem que já tem e o bem que já está presente também no mundo. Tu sabias, né? Ele está julgando de acordo com a palavra que ele diz. Como nós vamos ser julgados a partir daquilo que a gente tem na nossa cabeça, a partir do nosso dizer e a partir do nosso agir. E aqui é uma coisa muito interessante porque a conversão se dá na cabeça. A palavra conversão em grego, né, metanoiete, significa muda a tua mente, muda o que está dentro da tua cabeça. Gente, às vezes é muito difícil mudar o corpo, né? Precisa desenvolver músculo, nossa, como isso dá um trabalho grande. Perder a barriga, nem se fala, isso, aquilo, outro. Mas a gente deve lembrar que a gente precisa também mudar o pensamento, mudar a mentalidade. E talvez seja mais fácil interferir na mudança da mente do que na mudança do corpo. Né? Porque se a gente quiser, a gente está sempre pensando, né? Tem um monte de ideia passando na cabeça da gente, mas a gente pode se distanciar, criar distância de um pensamento negativo. Esse homem aqui tem um pensamento negativo, você e eu aqui, lendo o que está sendo dito para esse homem, que está sendo chamado de preguiçoso, essa palavra cabe para mim, essa palavra cabe para você. E aqui a gente pode começar a mudar o jeito de pensar da gente. Olha, Deus confia em mim, Ele me deu talento, Ele me dá de acordo com a minha capacidade, Ele não vai pedir de mim nada que eu não seja capaz de fazer. Só vai pedir o que eu posso. E me deu as condições de poder fazer isso. Derramou o Espírito Santo no meu coração. Como de todas as pessoas. Agora cada um vai agir de acordo com essa capacidade. Esse é o meu mandamento novo. Amai-vos como eu vos amei. Então, já que é dessa forma, né, sabes que eu ajo desse modo, então devias ter depositado. Olha que tinha uma solução. Tem uma solução mesmo para quem está com medo. Tem solução mesmo para quem é preguiçoso, que não está querendo muito trabalho. Até para ele tinha uma solução. Ele não quis enxergar a solução que tinha para ele. O Senhor diz, tu deverias ter pego o meu dinheiro, depositado num banco, para que eu, ao voltar, recebesse com juros o que me pertence. Até nessa visão estreita, tinha uma solução melhor. Portanto, o exercício talvez para hoje seja a gente pensar assim, qual é a melhor solução? Qual é a solução bondosa? A solução de bem que tem dentro desse meu mundo aqui, por mais que ele seja fechadinho e eu só veja as coisas nubladas, onde é que
tem uma fresta de luz, onde é que tem uma coisa positiva que pode entrar. Porque na medida que essa coisa positiva entrar dentro de mim, aí começa um processo de transformação e de mudança. Aí o patrão ordenou, tirai o talento e dai-o àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado mais. Porque entra no dinamismo do dar e do receber. Ele recebeu 5, investiu. Então não ficou grudado para ele, fez trabalhar, agora ele vai receber 1, ele vai de novo reinvestir. Então por isso a quem tem vai ser dado mais, porque ele já está nesse dinamismo do crescimento, do ganhar. Porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que lhe tem será tirado. Porque essa pessoa que não ama, mata o amor. Porque o bem aqui é a abundância desse amor, não é? Desse amor de Deus que foi derramado em nosso coração. Então, se eu não amo, eu aniquilo o amor dentro de mim. Gente, vamos pedir a Jesus hoje essa graça, né? Viu Santa Mônica como é que ela fez, né? Primeiro ela chorava e rezava. O bispo disse para ela, não vai se perder um filho de tantas lágrimas. Depois o filho fugiu, ela foi atrás. E quando ela chegou, ela o acompanhava, ia rezar por ele. Na missa pediu a Santo Ambrósio que rezasse por aquele filho. Então Mônica não deixou de fazer aquilo que estava também sempre ao seu alcance. Então cada um de nós vamos fazendo o que a gente pode, e na medida que a gente vai fazendo, Deus vai transformando e a gente vai vendo, enxergando sempre novas possibilidades, as possibilidades melhores. Quando a gente não põe em movimento, aí sim vai secar essa possibilidade de amor, aí o amor morre dentro da gente. Quanto este serve inútil, jogai lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa situação grave com a qual termina essa parábola é justamente para você e eu pensarmos, não é? Em como a gente deve agir, em como a gente deve fazer para que a vida da gente produza frutos em abundância. Dirijamo-nos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque, de acordo com as nossas capacidades, tu nos dás os talentos, e esses talentos vão nos capacitando também, porque na medida em que a gente vai fazendo multiplicar os talentos, a gente vai entrando na abundância, a gente vai sendo transformado pelo próprio amor, e a gente vai sendo ainda melhores naquilo que a gente vai fazendo, a gente vai se tornando perito na arte de amar, o amor vai dilatando o coração da gente, a gente vai se transformando, a mente da gente que vai entrando no processo de conversão, ela se transforma em mais forte, em melhor. Ajuda-nos com a graça do Teu Espírito. Muito obrigado por esse caminho feito, acompanhando o evangelista Mateus. Obrigado por essa companhia evangélica que foi transformando o nosso dia a dia. Obrigado pelo testemunho de Santa Mônica, que com ela também a gente aprenda a não desistir daqueles que amamos. Amém. Dirijamo-nos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, olha, o meu abraço aqui a vocês que estão acompanhando a nossa live. Eu tenho aqui FCS Agro acompanhando a nossa live, Elineia Ramos, Aline Sampaio aqui dando bom dia, Nide Gomes, bom dia, Cristina Loli, bom dia para você. Um abraço também para a Thaís Janaína, para a Ednaide, que disse que foi pegar o trabalho, disse que depois ela iria assistir. O Rodrigo Maia também aqui chegando, Liliana Eving, um abraço para você. E tem aqui, por fim, chegou Ivete Almeida Reis. Muito obrigado a você que acompanhou essa nossa live, que esteve aqui com a gente. Você já sabe o que deve fazer com a live de hoje, né? Curtir, comentar, encaminhar essa live para alguém. Você conhece alguma mãe? Você conhece alguém que está querendo desistir de um filho?
está querendo desistir do casamento, Santa Mônica não desistiu do casamento dela, amou seu marido até o fim, conseguiu a conversão dele. Algum pai, alguma mãe, alguém que está aí achando que já não aguenta mais, que quer desistir de amar, não é? Às vezes é gente que está perdendo o amor e o encanto pela sua profissão, pelo seu trabalho, pelos seus estudos. Manda essa live também para essa pessoa, para ela despertar o amor que está dentro dela, para que ela se empolgue, porque na medida que a gente investe o amor naquilo que a gente faz, isso cresce dentro da gente. Ou quem sabe alguém que com isso também deve parar e pensar, mas vem cá, eu não estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas eu estou fazendo porque eu quero, porque eu sinto que é a minha aptidão, eu estou fazendo porque a minha mãe quer, né? Filho que vai fazer medicina porque o pai e a mãe quer, porque no final vai ganhar, mas vem cá, o seu coração está ali, você pai e mãe vai querer que seu filho faça um curso, alguma coisa, só porque você quer, porque dá status, isso, aquilo outro, não. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, aí está o teu amor. Deixa cada um ir na busca desse amor que direciona o coração, porque é ali que a gente vai ser feliz. É ali que você vai ser realizado por causa de um status, por causa disso, porque o avô era, porque o trisavô também. Não, deixa que o filho, a filha entre no caminho da liberdade e você secunde esse filho e essa filha, acompanhe, ajude nesse caminho de discernimento. Tem aquelas coisas que são as fundamentais que todo mundo precisa, né, de desenvolver uma capacidade fundamental, é aquela que a gente precisa cuidar. E depois cada um vai seguindo também por esse caminho onde o coração sente que é o seu peso, que é a sua direção. Portanto, quem sabe você descobre aí alguém, para essa pessoa aqui vai ser bom, vou mandar essa live, manda, eu só vou agradecer. Aqui chegando Darcy Sampaio, paz e bem, Deus te abençoe, Darcy, você está chegando e a gente está concluindo, mas você pode ir aí agora e assistir toda a live desde o início. Fiquem com Deus. Também aqui me parece que chegou uma última pessoa, que foi Genilza Lisboa. Genilza, só voltei aqui para te dar o abraço e as boas-vindas e você assista aí a live desde o início.